agora essa semana, né? Segunda-feira, falamos aí da reforma tributária, aprovação, você falou aí muito positiva, e aqui, né, com essa elevação, mostra que realmente me parece que a agência de risco S&P estava esperando essa aprovação para dar, né, elevar esse rating do Brasil. Foi isso mesmo que aconteceu? E conta um pouquinho para a gente da perspectiva mesmo, se isso tende, né, com essa notícia positiva, tende a melhorar os negócios aqui no Brasil, se vai trazer ainda mais investimentos, como é que você está analisando desse cenário? Legal. Agência de rating normalmente é vista como lagging indicator, ou seja, são atrasadas perante a realidade. Já tínhamos observado uma avaliação positiva da Fitch, a S&P tinha melhorado a perspectiva de nota brasileira, então acaba sendo um movimento na mesma tendência do que já vinha acontecendo há alguns meses em relação às agências de risco. Ela pode ter dado como justificativa a reforma tributária, mas nós sabemos que nada mais é do que uma sinalização de todas as reformas que venham sendo feitas ao longo dos últimos 7 anos, principalmente depois do governo Temer. Com o governo Temer, a gente inicia um ciclo de reformas muito importantes que estão sendo absorvidos agora. Passamos a pandemia e agora, com a reforma tributária, a gente sacramenta mais uma página disso. Não é o final, a gente precisa continuar fazendo essas reformas estruturantes, que o Marcos Troirro, por exemplo, que esteve aqui no evento de 14 anos da Empíricos, colocou como sendo uma série de modernizações, porque elas não param em si, né? Elas não são um final em si mesmas, elas devem continuar acontecendo. Reforma trabalhista, o mercado de trabalho vai mudar, a gente vai precisar fazer modernização de novo. Previdência, da mesma maneira, vamos precisar modernizar em breve novamente. E assim a gente segue modernizando o país, da maneira que nós entendemos ser possível. Nós sabemos que a reforma tributária estava longe do ideal, como já conversamos aqui, mas foi um passo na direção correta. E o fato do S&P ter citado essa movimentação como um fator decisivo na decisão dela, balela, né? Na verdade, eles precisavam só de um gatilho para anunciar a decisão, mas como eles, pelo fato de eles terem anunciado, isso já é um sinal de que o investidor estrangeiro pode ver o Brasil de outra maneira. Por mais que nós saibamos que seja lagging, o investidor estrangeiro, em especial os mais passivos, veem esse tipo de nivelamento com uma boa sinalização. Então, acaba sendo um fator, é mais consequência, né? Mas, assim, acaba sendo mais um vetor positivo que possa, porventura, atrair investidores estrangeiros para o Brasil. Então, no final do dia, acaba sendo um bom movimento. Mas, como eu falei, não é só a reforma tributária, é uma série de outros avanços. Agora, isso não muda o fato de que nós temos muito trabalho a fazer para conseguirmos reconquistar o grau de investimento. O arcabouço fiscal foi bem aceito, mas agora a gente precisa executá-lo. Essa semana ainda tem outras pautas econômicas importantes. A gente teve a aprovação da LDO, que manteve a meta zero, com uma surpresinha, né, de tolerância para a meta zero, mas essa meta pode eventualmente ser alterada no final do primeiro trimestre do ano que vem. Então, é algo que vamos avaliando, né? Qual é o plano de voo do governo para a convergência do déficit atualmente existente, que deve rodar agora no final do ano em algo como 1,4% do PIB. Né? Qual é o plano de voo de convergência disso a zero ao longo dos próximos anos? Né? Então, assim, acaba sendo uma notícia positiva, sem dúvida, é uma das coisas que coroou a alta de ontem. Hoje, uma pequena correção natural, né? Mesmo processo de alta, correções fazem parte, né? Mas de maneira geral, assim, não tem por que olhar com maus olhos, por mais que seja algo já amplamente esperado e que acabou sendo tardio, né? Como sempre é. E você acabou de comentar sobre o grau de investimento, né? Não posso deixar aqui de perguntar sobre o que é preciso, né? Pelo que eu entendi, é mais sobre execução agora, sobre as reformas, né? Você comentou sobre essa questão dessa modernização acontecendo há alguns anos, né? Tudo um resumo disso nessa elevação de rating, e agora, né? Vamos dizer assim, tivemos essa elevação, o que será preciso, né? Para a gente chegar no grau de investimento, lembrando que faltam aí, vamos dizer assim, 2 degraus, né, para a gente chegar ali no grau de investimento. A gente pode falar um pouco mais de execução nesse momento? Sim, execução do que foi feito até agora, execução do arcabouço e novos programas de modernização. Quais são eles? Reforma administrativa. É extremamente difícil fazer uma reforma administrativa no Brasil, mas
parcelada, talvez se a gente fizer um conjunto de reformas administrativas ou modernizações administrativas, talvez a gente consiga também dar sinalizações positivas. Não vai ser agora, né, que a gente vai conseguir reconquistar o grau de investimento. Precisamos de tempo para isso. Mas é possível, em alguns anos, reconquistarmos? Sem dúvida. Se a gente seguir na trajetória que a gente vinha obedecendo ao longo dos últimos anos, entre o governo Temer e Bolsonaro, inclusive no primeiro ano de governo Lula, a gente também siga essa trajetória, sem ameaças a retrocessos, como a gente temia que acontecesse no primeiro trimestre desse ano, por exemplo, e o Congresso se mostrou muito eficaz em barrar, né, qualquer eventual retrocesso às reformas expostas. Se a gente não tiver retrocesso, continuar modernizando e ainda apresentar um plano de execução do arcabouço para que a gente zere o déficit ao longo dos próximos anos, a gente deve reconquistar, sim, o grau de investimento. Mas, como você falou, tem mais alguns passos até lá, né? A gente precisa ir para BB+, e depois a gente vai para BBB, triplo B menos, né? Daí, ainda assim, caminhando, né? E aí só demora. Esse tipo de coisa não acontece da noite para o dia. A gente sabe, a gente viu como é atrasado a agência de rating, né? Então, assim, vai demorar, mas é bem factível. A gente só precisa continuar na mesma trajetória que a gente vinha caminhando ao longo dos últimos anos. Lembrando que tem pandemia aí no meio do caminho que atrapalhou bastante a trajetória brasileira. É verdade. E além, né, dessas reformas, a gente também teve um bom trabalho do Banco Central ali para controlar a inflação, uma política mais contracionista. De certa forma, esse trabalho do Banco Central também ajudou nesse processo das agências, né? Não falando agora só da S&P, mas das outras decisões também. Isso ajudou bastante também a elevar essa nota do Brasil? Como a gente ancora a expectativa? A gente pode ter uma âncora fiscal ou a gente pode ter uma âncora monetária. O Banco Central ele tem se mostrado mais cauteloso, por mais que tenha cortado juros, justamente para fazer jus a uma âncora monetária mais do que proporcionalmente, porque existe uma falta de uma âncora fiscal boa, né? O que eu quero dizer? O arcabouço fiscal, ele tem várias críticas e ele não está sendo bem executado, pelo menos por enquanto. De outra maneira, a âncora monetária, ela é bem-vinda, sim, para tentar, como eu falei anteriormente, ancorar as expectativas, né? Ou seja, porque estão desbalanceadas já há algum tempo. Em outras palavras, sim, é bem visto pela própria S&P, mas não é o fator decisório deles, né? O conjunto de reformas, e agora, mais recentemente, a reforma tributária, né? Como eu falei, com todas as críticas que possamos ter a ela, um passo na direção correta, alinhada com a OCDE, né? A OCDE é muitas vezes vista como o grupo dos países ricos, né? Não, na verdade, é o grupo dos países com boas práticas, né, comerciais, com boas práticas econômicas. Essa é a verdade da OCDE. E ela a nossa reforma tributária, ela coloca o sistema tributário brasileiro mais em linha com o que é praticado na OCDE. De outras palavras, né, a gente consagra um movimento de modernização muito propício, que a gente está caminhando também, né, para se tornar membro da OCDE, está muito mais associado a isso do que com a âncora monetária propriamente dita. Mas eu não posso excluir, né, esse processo de ancoragem de expectativas pela via monetária desse processo de decisão da S&P, né? O Brasil ele pratica uma política bem contracionista, juro real muito elevado, inclusive a gente pode cortar juros e o juro real vai continuar elevado, de modo que existe aqui um certo... E mesmo assim, o pessoal teme com desbalanceio de dólar, né? Como os Estados Unidos devem cortar juros no ano que vem, a gente pode cortar juros aqui também e manter essa gordura, de modo que a gente não vai ter desequilíbrio cambial. Também é levado em conta pela agência de rating. Agora, vamos falar um pouquinho especificamente aqui do mercado. A gente tem falado, né? Você falou também sobre, na live anterior, né, no nosso giro na segunda-feira, a sua perspectiva continua sendo muito positiva para os ativos de risco. Mas a pergunta aqui especificamente, essa decisão, né, essa elevação de rating, ela ainda tem um pouco a dar aí para os ativos de risco? Já foi tudo precificado? Você falou que tem um atraso, né, nessa própria decisão aí, mas o mercado, como é que vai ser essa digestão? Já foi tudo? A gente ainda pode ver um pouquinho desse resquício nesses próximos dias? O mercado é muito mais eficiente que a agência de rating, né? Então, assim, basicamente é uma consequência do que a gente já vinha observando no mercado, né? Então, o mercado já estava colocando isso no preço. Esse avanço todo que vinha acontecendo e também o próprio ciclo de flexibilização da política monetária. Eu não acho que vai ser um fator para a gente andar mais. Eu acho que a Bolsa tem para andar mais, mas é aquele negócio, aquela falácia, né?
depois do fato por conta do fato. Né? Não acredito que seja o caso aqui. Não é porque a gente vai andar mais depois que foi por conta da avaliação positiva. A avaliação positiva é basicamente um efeito tardio do que a gente já estava observando o mercado precificando. Né? Um caminhar mais positivo do país. E nesse sentido, como é que a gente viu ali as taxas de juros, né, queimar um pouco de prêmios, como é que fica também? Já foi tudo... E aí voltou a estabilidade, como é que fica por agora? Tem alguma questão, algum efeito ali nas taxas ou também não? Da mesma maneira que a S&P vai esperar mais dados, né, para a gente caminhar para um grau de investimento daqui a alguns anos, tem gordura na curva de juros para a gente queimar, aqui associada à execução fiscal do governo. Então, a questão de arrecadatória ao longo dos próximos anos e de gasto vai ser vital, tá certo? Mas tem muita gordura para caminhar ainda. A gente está bem distante de um patamar razoável de juros. Nos vértices mais longos, especialmente.